Nós lemos agora há pouco no texto do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 1 em diante. O Evangelho de João nós sabemos que não faz parte do Evangelho sinótico, tá? E João foi um apóstolo de Jesus Cristo, conhecido como apóstolo do amor. João escreveu o Evangelho que toma o seu nome, a parte do Evangelho. Escreveu mais 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também escreveu o livro do Apocalipse, tá bom? Que é conhecido como o livro da Revelação, ou conhecido também como escatologia. E aqui o evangelista João, ele está relatando, aqui no capítulo 5, do versículo 1 em diante, a história de um homem, que esse homem era enfermo. Ninguém sabe o motivo do porquê ele estava nessa situação. A Bíblia não relata o caso pelo qual ele ficou tanto tempo prostrado nessa situação, melhor dizendo. Mas lá no finalzinho, se nós formos continuarmos a leitura, ele se encontra novamente com Jesus. Aí Jesus fala para ele: vai e não peques mais, tá? E assim, esse homem, como relata o evangelista, ele estava muito tempo nessa situação. E aqui ele esperava o quê? Ele esperava um milagre. Ele esperava que alguém pegasse ele e jogasse dentro do tanque, para que quando, ou melhor dizendo, ele estava ali dentro, para que quando a água se mexesse, alguém fosse lá, pegasse ele e jogasse lá dentro do tanque, para que ele, na mesma hora, fosse curado instantaneamente. Só que isso não acontece, porque olha, supostamente, aqui relata que o anjo descia e movimentava as águas, e o primeiro que entrasse seria curado. Só que como ele era aleijado, ele ia depender das pessoas para colocar ele lá, melhor dizendo, né? Como ele estava prostrado, deitado, não conseguia levantar, ele estava dependendo que alguém fosse lá e colocasse ele dentro da água para que ele fosse curado. E aqui nós vemos que Jesus, ele tem ali um diálogo com ele. Jesus chega e pergunta para ele se ele queria ser curado. Vamos ver aqui no versículo. Olha, havia 38 anos. Ó, primeiro descia, depois, aí estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Aí Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse: quer ser curado? Até uma pergunta assim, meio assim, se fosse um dia de hoje, alguém ia falar assim: olha, eu estou vendo a minha situação, é lógico que eu quero ser curado, Senhor. Mas só, irmão, se aqui Jesus, ele quer o quê? Ele quer ouvir da minha e da sua boca. Eu contando a minha necessidade, o que eu preciso, o que você precisa. Não é que ele não saiba das coisas, lógico, que Jesus sabia que aquele homem estava ali havia muito tempo. Só que ele quer o quê? Ele queria que aquele homem falasse com a boca dele: Senhor, eu quero, Jesus, eu quero ser curado. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor me cure. Eu quero, Pai, que o Senhor cure o meu ente querido que está no hospital. Eu quero, Pai, que o Senhor cure, ou que o Senhor restitua o meu casamento, o meu relacionamento com os meus pais. Eu quero, Jesus. Jesus, ele quer ouvir da minha e da sua boca. E nós vemos aqui no versículo 1 que havia uma festa naquele lugar.
E Jesus, passando por ali, olha, quando Jesus chega naquele lugar, melhor dizendo, e havia festa entre os judeus. Nós sabemos que ali perto, naquele mesmo lugar, quase no mesmo local, havia o que? Uma festa. Só que Jesus, dá a entender aqui, que ele vai passando, ele subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximas portas, ele vai subindo a Jerusalém. E próximas portas das ovelhas, havia o quê? Havia esse tanque. Jesus, ele não foi direto para a festa, dá para ver que ele não foi. Mas ele foi o quê? Ele foi em direção ali onde havia muitos enfermos. Aquele tanque. Ali, aonde tinha aquela festa, pessoas estavam alegres, pessoas estavam ali dançando, pessoas estavam se divertindo, pessoas estavam ali o quê? Curtindo a vida, mas enquanto tinha pessoas se divertindo, alegres, tomando vinhozinho, curtindo a vida, do outro lado, havia o quê? Havia alguém que estava o quê? Precisando de um milagre. É assim que acontece no dia de hoje. Enquanto muitas pessoas estão por aí se divertindo, outras estão o quê? Aproveitando a vida, como diz o velho ditado, outras estão precisando de um milagre, precisando de uma provisão de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é, o que você tem passado, qual é o problema que você está passando, ou a situação que você está enfrentando, mas nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para reverter essa situação, em nome de Jesus. Glória a Deus. E ali, queridos, enquanto o povo estava brincando na festa, esse homem e vários outros estavam ali precisando de um milagre, precisando de uma provisão da parte de Deus. E esse homem aqui, quando Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ser curado, ele não revida, ele logo responde que quer. E Jesus faz o quê? Sim, Senhor. Aliás, Jesus faz o quê? Jesus já o quê? Já muda logo a situação. Logo Jesus diz: vá, levante, pegue o teu leito e anda. Aleluia. Então, meus amados, Jesus, ele não estava preocupado em ir para a festa, mas sim, ele vai em direção a esse homem e resolve a situação dele. Amém? Segundo, esse homem ele passou pelo teste do tempo. Nós vemos agora há pouco que ele havia o quê? 38 anos naquela situação. 38 anos já era uma vida. 38 anos não é 38 dias, 38 meses, mas é o quê? Uma vida. São 38 janeiros, irmãos. Então, esse homem ele passa pelo teste do tempo. Talvez os outros que estavam ali não estavam com esse tanto de tempo na situação que eles estavam, mas esse homem talvez era o mais velho que estava ali deitado, prostrado, esperando alguém jogar ele dentro daquela água para que ele fosse curado. Irmãos, aqui eu vejo o seguinte: na vida desse homem, ele passa sim pelo teste do tempo. O tempo não, aliás, o tempo faz o quê? O tempo não é, às vezes nós estamos querendo algo da parte de Deus, melhor dizendo, esperando uma promessa, esperando algo que Deus, às vezes, que Deus prometeu, aí está demorando demais, está demorando, aí nós pensamos que o tempo é para quê? É para nos fazer desistir, e muitas vezes nós desistimos mesmo, por causa do tempo, mas ele não desistiu. O tempo serve para quê? Para nos
amadurecer. O tempo é o quê? É para nós criarmos o quê? Raiz. O tempo serve para nos preparar para recebermos algo que vem da parte de Deus. Porque muitas vezes, quando nós recebemos algo de Deus que é tão rápido, às vezes nós não estamos preparados para receber. Você que está nos acompanhando aí, pelas redes sociais, o tempo que você está esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida, às vezes você está pensando, mas está demorando, Deus prometeu, está custando. Não, Deus está trabalhando em nome de Jesus Cristo, e no tempo certo, no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo dele, ele vai cumprir todas as promessas que ele tem te feito em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. O teste do tempo não foi o suficiente para que esse homem desistisse. Mesmo ele passando todo esse tempo nessa situação, ele ainda assim continuou ali, esperando uma provisão, esperando que alguém jogasse ele dentro daquela água para que ele fosse curado. Aí, meus irmãos, eu dei um tema para essa mensagem que eu esqueci. O nome do tema dessa mensagem não perca a esperança. Esse homem, mesmo diante de todo esse tempo, 38 anos, ele não perdeu a esperança de que um dia, ele iria sair dali andando com as suas próprias pernas. Porque eu acredito, irmãos, que esse homem, alguém levava ele lá. Alguém ia lá e colocava ele todo dia. Alguém ia lá, tirava ele de lá e levava ele para casa. Eu não acredito que esse homem ficou ali plantado 24 horas ali, dia e noite, durante esses 38 anos. Mas eu creio que alguém, todos os dias, ia lá, levava ele, deixava lá. Alguém comprava comida, levava para ele. Dependia totalmente de outras pessoas. Então, querido, o tempo não é para nos fazer desistir. O tempo é para nos fazermos criar raízes, maturidade, amadurecimento. O tempo é para nos preparar para aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque o que Deus tem é muito maior do que nós pensamos e imaginamos. Amém? Louvado seja Deus. Aí nós vemos aqui, não perca, ele não perdeu o que? Não perdeu a esperança. Jesus, querido, ele é a solução. Ele é a solução, meu irmão. Ele é o socorro daquele que está aflito. Ele é o socorro daquele que está afligido, desesperado. Jesus, ele é o socorro do aflito, meu irmão. Quando nós estamos aflitos, desesperados, nós clamamos por ele. Pode crer, meu irmão, quando nós clamamos, pode crer que ele vem para nos tirar de certa situação, para nos tirar das aflições da vida. Aleluia! Aí voltando aqui, 38 anos. Aí a Bíblia vai relatar também de pessoas que também passaram mais de décadas para serem curadas. Nós vemos o relato da mulher que havia 18 anos que andava encurvada. Jesus foi lá, libertou ela daquele demônio, curou aquela mulher. Ela passou a ser uma pessoa normal, andar normalmente no meio da sociedade. A mulher do fluxo de sangue também, havia 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade. Jesus também curou aquela mulher. Então, queridos, o tempo muitas vezes não é para nos fazer desistir e nem perder a esperança, mas sim para nos amadurecer. Amém? Louvado seja Deus. Como eu falei, no versículo 4, Jesus ele quer o quê? Ele quer ter certeza do que nós queremos. Ou seja, muitas vezes nós ficamos em dúvida. Nós pedimos tantas coisas para Deus, quando nós terminamos, nós não sabemos nem o que nós queremos. Aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Aí ele responde: quero, Senhor. E Jesus diz: levanta
presença de Deus. Nós temos que ter a certeza do que nós queremos, porque muitas vezes nós chegamos na presença dele para orar, para pedir algo, aí nós ficamos: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Aí no final de tudo, nós não sabemos nem o que foi que pedimos, e nem o que queremos, muito menos. Mas Jesus, ele está perguntando hoje para mim e para você, e quer que você responda com toda sinceridade, com toda certeza. Aleluia! O que queres que Ele te faça nessa noite? Você que está aqui na nave da igreja, você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, Jesus, ele está perguntando nessa noite para você: o que queres que Ele te faça? Ele quer ter a certeza de que o que você quer realmente é isso mesmo. Aí eu não sei, meu amado, o que você tem pedido para Deus, o que você tem colocado nas mãos do Senhor, para que Ele faça. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu irmão: se você responder para Ele com sinceridade, dizendo: Senhor, eu quero é isso, Senhor, eu quero casamento, Senhor, restituído, Pai, eu quero aquele meu ente querido curado, Pai, eu quero, Pai, a comunhão, meu Deus, entre meus irmãos, eu quero, Pai, voltar novamente para a Tua presença, Senhor, que faz muito tempo, Pai, que eu estou fora dos Teus caminhos. Aí o Senhor Jesus vai dizer para você: recebe aí, meu irmão, recebe a tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. O interessante é que as Escrituras, quando nós folheamos as páginas do Antigo e do Novo Testamento, é muito difícil você ver Jesus curando alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa, ela está com aquela enfermidade, e precisa sim daquela cura para aquela enfermidade. Jesus ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Assim ele fez com o cego Bartimeu, que era outro homem que era desprezado pela sociedade, mendigo, dependia também de outras pessoas. Assim ele fez com aquela mulher, como eu citei agora, do fluxo de sangue. Assim também ele fez, mas com quem? Com vários outros personagens, pessoas que chegaram para ele. Ele fez a mesma pergunta. Aí você me pergunta: mas por que, se ele sabe da necessidade de cada um, se ele é onisciente? Não, meu amado, é como eu falei, ele quer ouvir da sua boca, ele quer que você fale para ele, ele quer ouvir você falar para ele: Pai, é disso que eu preciso, Senhor, me ajuda, Pai. Ele quer que você faça igual aquele homem lá de Mateus capítulo 14, que diz: Senhor, me ajuda na minha pequena fé, na minha incredulidade. Aleluia! Ele quer que você abra, que nós abramos a boca e falamos a Ele o que realmente nós precisamos, em nome de Jesus. Hoje, como é o culto da família, o Senhor Jesus, querido, Ele está pronto para o quê? Para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Basta você e eu, basta nós colocarmos a nossa família, apresentarmos a Deus, porque o Senhor, meu amado, Ele não se cansa de abençoar as pessoas que chegam até Ele com o coração quebrantado, em nome de Jesus. Aleluia. Outra situação que nós aprendemos aqui, irmão, é que esse homem, ele dependia de quem? Dependia de outras pessoas para levar ele até lá. Muitas vezes ele era frustrado. Por quê? Porque quando a água se mexia lá, faltava alguém para jogar ele lá dentro, para levar ele lá, para dar o banho, para que ele saísse curado. Ou seja, ele criava uma expectativa frustrada em pessoas, porque nem sempre tinha alguém ali para ajudar ele, para jogar ele dentro da água do tanque, para que ele saísse curado. Mas ele estava o quê? Criando
em pessoas. Às vezes nós estamos passando por um momento delicado em qualquer área da vida. Em vez de nós procurarmos quem pode nos ajudar para nos dar um conselho, nós vamos procurar pessoas que não têm nada para nos oferecer, pessoas que não sabem dar um conselho, pessoas que, com todo respeito, muitas vezes são piores do que a gente. Aí às vezes você vai procurar o conselho do ímpio, aí o ímpio vai dizer: não, larga para lá. Às vezes é um casamento que está frustrado, não está dando certo. Aí você vai, em vez de pedir um conselho, ou pedir um direcionamento para Deus, apresentar o seu casamento a Deus, aí às vezes nós vamos pedir conselho para pessoas que não são casadas muitas vezes, pessoas que não deram valor também ao casamento, aí nós vamos pedir conselho para essas pessoas. Aí é hora que acontece o quê? A frustração. Mas não, queridos, nós temos que depositar toda a nossa esperança, todas as nossas expectativas em Deus, aquele que pode resolver, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos depender totalmente de pessoas, meus amados. Nós precisamos de pessoas, sim, nós precisamos delas, mas nós dependemos de Deus. Amém? Então esse homem, ele viveu esses 38 anos frustrado, irmãos. Você que está aqui na nave, você que está aí nos assistindo, eu falo isso sem medo de errar. Ele ficou esses 38 anos frustrado. Sabe por quê? Porque ele colocou a sua esperança, a sua expectativa, depositou tudo em pessoas que não puderam ajudar. Aleluia! Ei, não deposite a sua esperança em pessoas que não podem fazer nada por você, que não podem fazer nada pela sua casa, que não podem fazer nada pela sua família, mas deposite a tua esperança no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh glória! Eu senti agora a presença dele nesse lugar, querido. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando Jesus chega novamente, voltando ao texto, Jesus diz para ele: pega o teu leito e vai embora. Esse homem, ele nem sabia quem era Jesus, mas ele obedeceu. Mas ele obedeceu a voz de Jesus. E muitas vezes, queridos, não é pelo fato de nós nunca ter visto Deus, nunca ter visto a Jesus Cristo, isso não nos dá o direito de não obedecermos a Ele, de não crermos na Sua palavra, porque Ele fala: olha Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Esse homem não revidou, ele não perguntou assim: quem é você que está me dando ordem para levantar? Ele não perguntou: será mesmo que o Senhor tem poder para me curar? Não! Ele obedeceu, meu amado. Ele obedeceu a voz do Todo-Poderoso. Aleluia! E se nós quisermos
deu uma ordem para Adão, e a mulher estava perto, com certeza. E o inimigo estava só ouvindo de longe. Chegou lá e colocou uma dúvida na mente dela. Será que foi assim mesmo que ele falou? Não, não. Quando o Pai mandar, é para nós obedecermos em nome de Jesus Cristo. Porque só assim nós iremos encontrar o quê? Encontrar conforto, encontrar esperança novamente. Ele vai mudar a nossa situação em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorifica Ele nessa noite. Aplauda Ele, irmãos. Aplauda o Senhor nessa noite. Ele é digno de ser aplaudido, de ser adorado com as nossas palmas em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 8, meu amado. Aleluia. Essa palavra é poderosa, irmãos. Essa palavra é poderosa, aleluia. É digna de aceitação. Paulo diz que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, ela é verdadeira, meu amado, aleluia. Ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glória. No versículo 8, olha o que ele diz no versículo 8 aqui, irmão. Vamos voltar novamente aqui, ó. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o leito e saiu andando, aleluia. Antigamente, meu querido, ele dependia do leito para ficar deitado naquele lugar. Eles carregavam ele para cima e para baixo ali, em cima daquele leito. Agora, aquilo que ele dependia, estava dependendo dele, meu amado. Agora ele que pega o leito e sai com ele debaixo do braço, andando para lá e para cá, e diz, como que ele diz assim: olha aí, ó, olha aí, eu fui curado, aleluia, eu fui curado, valeu a pena se eu passar pelo teste do tempo, valeu a pena se eu ficar aqui esses 38 anos, aleluia. Ele foi curado, meu irmão, valeu a pena. Vale a pena, querido. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena esperarmos o tempo de Deus na nossa vida. Não desistirmos no começo da caminhada. Vale a pena sofrermos por causa do nome de Jesus Cristo. Vale a pena pagar o preço pela obra de Deus, mesmo que nós não estejamos vendo nada acontecer. Também expectativas, depositar nossa esperança no dono da promessa, aleluia. Porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro para cumprir, aleluia. As Escrituras dizem que o Senhor não é homem e nem filho do homem para prometer e não cumprir, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aí no versículo 8, ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Logo ele ficou são, pegou a sua cama, o seu leito, jogou debaixo do braço e saiu andando. Para quem não sabe o que é leito, aquela cama que tem no hospital, que a gente vê, quando a pessoa está doente. Antigamente não era uma cama, antigamente eram 2 varas. Aí eles pegavam, que colocavam um pano, colocava uma vara do lado, uma vara do outro, e fazia tipo com uma costura, colocava uma vara aqui, enfiava do lado do pano e do outro aqui. Aí pegava de 4 pessoas muitas vezes, 2 na frente, 2 atrás, e ia carregando a pessoa. Era a mesma coisa que quando as pessoas estavam no interior aqui no Maranhão, que eles carregavam na rede, era daquele mesmo jeito praticamente. Só mudava porque na rede são 2 pessoas, né? E o pau bem no meio assim, né? Só muda isso, mas leito é isso, pessoal. Só para esclarecer melhor. Aí Jesus, ó, diz: levanta, toma o teu leito e anda, meu amado, vai embora. Hoje acabou o sofrimento para você. Valeu a pena você esperar, aleluia. Vale a pena, meu querido, você que está aqui nos assistindo, você que está nos ouvindo, vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena esperar as promessas de
suficiente para mudar toda a nossa situação, para reverter todo o quadro da nossa vida. Aleluia! Aquele centurião que chega para Jesus desesperado e diz: mestre, eu sou centurião, eu cuido de centurião, aquela pessoa que cuidava de 100 pessoas, 100 soldados, ficava à frente ali. Eu mando aquele, ele vai, eu falo para ele, ele vem. Senhor, mas vai, Senhor, meu servo está doente, meu filho está doente, mas eu não sou digno de tu entrar na minha morada, ou ir lá em casa, mas diga apenas uma palavra e ele será curado. Aí Jesus diz: vai. Quando ele chega, o filho dele está curado. Ei, basta uma palavra da parte de Deus para mudar toda a sua situação. Uma palavra da parte de Jesus Cristo muda toda a nossa situação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ei, meu querido, ei, meu amado, creia na palavra de Deus, creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ela é digna de aceitação. Essa palavra é verdadeira, é poderosa, meu irmão. A palavra de Deus é espírito e é vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Pedro Davi a noite toda pescando. De manhã não pegou nada. Chegou de manhã cedo na beira da praia, não pegou nada. Frustrado também. Pescador velho, acostumado a pescar. Quando ele chega, quem está lá? É Jesus. Volta e vai lá. Joga a rede novamente. Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra nós iremos. Aleluia, meu amado. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a nossa vida começa a mudar, as coisas começam a mudar dentro da nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela tem poder, ela é espírito, ela é vida, queridos. Aleluia! E basta apenas uma palavra para o Senhor mudar a nossa situação, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mesmo sem conhecer, ele obedeceu. Aleluia. Conclusão. Aleluia. Betel significa o quê? Casa de misericórdia. Ei, amado, levando aqui para uma comparação. Vamos comparar aqui que a igreja do Senhor é a casa de misericórdia, que é onde Jesus, ele está ali, meu amado, para curar, para trazer o conforto para a sua alma, para trazer o descanso para a sua vida, para o seu espírito. Muitas vezes, amado, nós chegamos na igreja cansados, com vontade de desistir, com vontade de parar com tudo, desistir de tudo. Mas aí quando nós chegamos aqui, na casa de misericórdia, onde o Senhor está aqui para receber as nossas adorações, assistir os nossos sofrimentos, muitas vezes nós saímos daqui renovados, descansados. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus nos alcança em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, querido, Jesus, por onde ele passa, ele sempre faz a diferença. Amém? Louvado seja Deus. Por onde Jesus passa, ele sempre faz o quê? Ele faz a diferença. Ele passou na vida desse homem, ele fez o que? A diferença. Algo que alguém, ou que ele esperava que alguém fizesse. Há 38 anos, com apenas uma palavra, ele mudou a vida daquele homem para sempre. Aleluia. Aí, como eu falei no começo, ninguém sabe o porquê aquele homem estava ali. Mas uma coisa eu te digo, meu amado, Jesus fala para ele: vá e não peques mais. Olha, o pecado, ele abre muitas brechas para muitas coisas ruins entrar na nossa vida e na nossa família. E nessa noite nós possamos ter a consciência de que quando nós estamos fazendo algo que não